Fernanda Fragateiro, não formada na Escola de Belas Artes, porque não completei sequer o terceiro ano do curso de escultura, saí em ruptura com a escola, mas pronto, a minha formação é a minha prática, no fundo, e a minha aprendizagem foi com os outros artistas. O meu percurso formativo começa em António Rui, onde não participei muito nos ateliês, naquilo que a escola oferecia, mas formei-me em pleno, ou seja, não eram só os professores que ensinavam, mas eram toda a comunidade, não é? Desde as pessoas que trabalhavam na escola, que ajudavam, os auxiliares, os outros alunos. E, portanto, eu considero que foi a minha escola, a escola António Rui. Também foi uma espécie de desencontro, porque na Escola de Belas Artes, onde depois também frequentei a Escola de Belas Artes, e na Escola de Belas Artes fazíamos alguma cerâmica, trabalhávamos com as matérias, com o barro, com o cozer o barro, e eu nunca gostei nada, não. O meu processo de trabalho tem a ver com o plano, é um processo que tem muito a ver com o desenho, com a construção de espaço através do plano, e portanto o barro, as matérias de moldar, não é? Portanto, a operação de moldar nunca foi uma coisa que eu gostasse muito. E se calhar por isso começo na cerâmica com o azulejo, porque o azulejo também é um plano, não é? Acaba por ser trabalhar um plano, uma parede. E o primeiro projeto que eu faço, eu penso que é para a Expo 98, um grande painel de azulejo que reveste 2 muros. Portanto, é um trabalho muito em diálogo com a arquitetura, mas já com a arquitetura com o exterior, não é? Com a arquitetura e com o jardim. E pronto, obviamente que eu não sei nada de cerâmica e, portanto, para trabalhar a cerâmica tive que recorrer a uma grande amiga minha, que é a Susana Barros, que foi minha colega na António Rui, que tem uma oficina de cerâmica e pronto, e foi aluna e mulher do Crubim Lapa, portanto, aprendeu com ele os segredos maravilhosos que ele tinha. E no fundo eu trabalho na cerâmica como um escritor que depois tem que encontrar um tradutor para traduzir o seu texto. E a Susana é de facto a pessoa que compreende o meu trabalho e com a qual eu não tenho nenhum medo de entregar os meus projetos e os meus desenhos, porque eu sei que ela vai encontrar uma forma de os traduzir de acordo com a essência, não é, do meu trabalho. Portanto, a cerâmica para mim acaba sempre por ser também um processo de distância, não é, em que eu entrego um projeto nas mãos de alguém e depois fico à espera que ele surja. Portanto, eu não pinto, nem sequer pego no pincel, nem sequer toco nas tintas. O que eu entrego é um cartão, não é? Que depois é ampliado ou não, dependendo da escala. E depois é maravilhoso porque é um processo completamente mágico. Eu não sei, não é? É uma coisa que se trabalha no escuro completo, não é? Eu não sei, eu penso que vai sair aquilo que eu quero, mas nunca se sabe. E portanto é um processo de espera e depois de maravilha muito, muito forte. No fundo é mesmo um trabalho de grande confiança, ou seja, eu não entregaria a mais ninguém o meu projeto, porque eu sei que a cerâmica, de repente, tudo pode ficar pesado. E o que eu procuro na cerâmica é aquela capacidade que o vidrado tem de criar leveza. E, portanto, o desenho não, é como se o desenho não tocasse a superfície. O desenho fica ali num espaço intermédio, num espaço entre a matéria do barro e a matéria do vidrado. E o desenho está entre. E pelo menos é isso que eu procuro. E que só a cerâmica só através da cerâmica que consigo esse objetivo, que é um objetivo que procuro depois também nos outros meus trabalhos, essa ideia de leveza. E que na cerâmica é conseguido. Claro que fazemos muitas experiências e normalmente ao princípio elas não saem muito bem. Há esse peso, não é? O desenho toca no fundo, bate no barro, fica pesado, fica grosso e depois vai-se experimentando. A Susana vai experimentando, ela já sabe o que eu quero.
depois vai-me trazendo coisas e eu vou vendo, ou vou para a oficina ver, esperar que saia do forno e mesmo quando as coisas aparecem e não são aquilo que eu quero, eu sei que vamos lá chegar, porque ela consegue sempre isso. É uma pessoa brilhante, porque tem um conhecimento. No fundo, eu agora fiz também umas peças em Vime e trabalhei com um artesão do Vime. E houve pessoas que perguntaram, mas tu não fizeste as peças? Eu disse, como é que eu ia fazer? Este senhor trabalha há 60 anos com Vime. Portanto, ele consegue fazer coisas que eu demoraria pelo menos 10. Portanto, porque é que eu vou fazer uma coisa mal feita se eu posso ter esta pessoa maravilhosa que tem este conhecimento? E esse conhecimento é matéria da obra. E no caso das minhas peças de cerâmica, o conhecimento que a Susana tem, e que já vem do mestre Querubim, não é? Portanto, eu gosto muito de fazer peças com ela, porque, não é? Eu também vejo, muitas vezes, o mestre Querubim nos trabalhos, ele está lá também, não é? Isso é matéria, esse conhecimento é matéria, não é? É matéria, como o barro é matéria, o vidrado é matéria e aquele conhecimento é matéria também. Quer dizer, para mim continua a ser desenho, porque eu também chamo desenho às minhas esculturas, não é? Tridimensionais, aproximam-se muito de uma ideia de desenho. O desenho enquanto pensamento, não é? O desenho enquanto qualquer coisa que surge e que é anterior à palavra e que está dentro do nosso cérebro, não é? E que passa para a mão e que passa para a ação sem ser mediado, não é? Mas é isso que eu procuro, é que de facto o desenho seja matéria. A matéria, o desenho, a forma, ou o desenho nasce dessa fusão das matérias. Eu gosto muito de resolver problemas. Muitas vezes diz que a arte não tem uma função ou não tem, mas eu gosto muito de pensar na arte de uma forma funcional, só que é uma função que não serve para nada, para além de ser arte, não é? Essa arte existe e tem uma existência, uma presença absolutamente fulcral no mundo, mas não serve para mais nada, serve para isso, para ser aquilo que é. E é isso, é sempre uma vontade de resolver um problema. Quando cheguei, estava a comentar, a falar sobre um projeto que eu fiz para uma igreja no Montijo, uma igreja que começa, a primeira construção data do século talvez XVI, e depois sofre sucessivas transformações e também destruições até chegar aos nossos dias, e não tinha chão, e pediram-me para fazer uma intervenção nessa igreja. Eu fiz um chão de cerâmica, branco. Não sei, depois tenho que trazer essa informação para o museu. Mas não fazia sentido para mim estar a trabalhar naquela igreja e fazer só uma escultura, que era um chão, sem olhar para o resto. E, portanto, a partir do meu projeto, acabou por se recuperar e restaurar todos os painéis cerâmicos da igreja, os vitrais, os estuques, a iluminação, as portas. Ou seja, essa ideia de a arte poder provocar mudanças até noutros campos, não é? No campo da arquitetura, no campo social, no campo político, porque no meu caso eu tive que negociar e que convencer os políticos a fazerem as coisas daquela maneira. Se calhar isso eu acho que reflete um bocadinho a minha forma de pensar e de trabalhar e de estar no mundo como artista. Mas essa intervenção só a arte é que a pode fazer. Ou seja, só a arte é que pode cruzar aqueles territórios todos e criar uma mudança. Portanto, há de facto aqui uma dicotomia, não é? Mas que eu acho que faz sentido no trabalho dos artistas. É um desejo de trabalhar com os outros, é um desejo de não estar sozinho, de não resolver tudo sozinha. No fundo, penso que eu faço a parte acho que sei fazer, que é pensar, relacionar, perceber como é que se faz, como é que se resolve e depois ver onde é que estão as pessoas que me podem ajudar. Eu faço isso com tudo, com os serralheiros, com os carpinteiros, ou seja, essas pessoas são tudo pessoas com quem eu trabalho, que eu considero já da minha família, com quem trabalho sempre, e que há de facto uma grande troca e uma grande confiança. Portanto, eu tentei aprender a soldar na Escola de Belas Artes, eu nunca consegui soldar e percebi muito rapidamente que eu nunca iria ser uma boa soldadora. Portanto, eu nunca poderia fazer esculturas em metal como o Rui Chaves faz.
E, portanto, resolvi o problema muito rapidamente, que é que se eu precisar de fazer uma peça, eu desenho essa peça, penso essa peça e depois tenho alguém que a produz. É diferente o resultado, ou seja, a minha escultura será sempre diferente da escultura do Rui, neste caso, não é? Porque a mão do artista traz outra coisa diferente. Agora, não sei se é melhor, se é pior, é como eu sou e como funciona. No fundo, trabalho um bocadinho também como arquiteto, não é? Aliás, o meu estúdio, muitas pessoas que visitam o meu estúdio pensam que entram num estúdio de um arquiteto, porque há maquetes, há desenhos, há outras pessoas que estão a trabalhar comigo, e portanto que são meus assistentes, e que um faz uma coisa, outro faz outra, e partilhamos muito, não é? Discutimos muitas as ideias juntas, embora depois no fim sou eu que tomo se calhar as decisões finais e que oriento o trabalho, mas acabo por trabalhar muito a uma escala diferente, mas muito como um arquiteto, né, que precisa realmente dos engenheiros, dos paisagistas, dos outros arquitetos também, não é? Para produzir projeto. Não é? No meu caso, eu não produzo projeto, eu depois produzo obra. Também não referi aqui, talvez possa ser interessante, que é quando eu faço projetos para o espaço público, por exemplo, de jardins, não fiz muitos, mas já fiz alguns, Jardim das Ondas, e neste momento estou a trabalhar num projeto também para o Liceu Camões, para os jardins laterais ao edifício, e eu trabalho em barro. Portanto, as minhas maquetes, em vez de fazer as maquetes cortadas em madeira, a partir de um desenho, não, elas começam com um plano e com barro, e modelo, e gosto imenso de usar os tacos e de usar, pronto, uma série de dispositivos que ajudam a criar formas geométricas e todos no ateliê adoramos estar ali a moldar, porque é um trabalho muito tranquilo. No princípio eu não gostava de mexer mas tinha muito a ver também com as belas artes e com fazermos coisas em barro que não eram... fazer o retrato do amigo em barro. Para quê que eu vou fazer o retrato do meu amigo em barro? Não, porque o meu... Havia sempre esse desejo mais conceptual, né? Do trabalho ser mais conceptual e não ser aquela coisa do exercício pelo exercício. A primeira vez que eu trabalhei o barro, penso eu, foi quando fiz a maquete do Jardim das Ondas. Portanto, o Jardim das Ondas está integrado num conjunto de intervenções que eu fiz para o Espaço da Expo 98, convite do arquiteto Manuel Salgado. E depois de algumas ideias e discutirmos algumas ideias e propostas para a minha intervenção, surge um espaço em frente ao cenário, que era um espaço vazio, que ainda não tinha programa, e eu propus, assim, de uma forma muito ingênua ao Manuel Salgado, fazer um jardim. E o Manuel Salgado, que é uma pessoa muito curiosa também, muito atenta, achou ótima ideia e disse, então, ficas com aquele espaço para fazer um jardim. E eu pensei, na altura estava também a ler a Virginia Woolf, a ler as ondas, e estava muito interessada no tema do mar, porque era também o tema da Expo e do movimento da água. E pronto, e a ideia do jardim, que era toda inspirada no movimento da água, o desenho do jardim é construído em barro, ou seja, não existe um desenho no papel prévio, existe uma placa que tem a escala do jardim, tem 1,50 m, a escala 1,10 m, e é nessa placa de barro que eu começo a modelar. Portanto, é a primeira vez que, também pedindo apoio ao meu irmão que fez cerâmica na Antónia Rui, e, portanto, que sabe como é que se usa os tecos, quais são os tecos que se devem usar. E outra amiga minha que também foi sócia da Susana Barros, a Francisca Moura, e pronto, e fizemos a maquete. E foi a partir dessa maquete que depois foi feito um levantamento e um desenho técnico para se fazer a modelação do jardim em terra. Os grandes painéis, assim, a obra de maior envergadura, de facto, são os 2 painéis das algas no Parque das Nações. A temática também foi muito bonita, porque eu queria fazer também dar continuidade a esse trabalho sobre o mar. E eu também tinha ali um propósito na Expo 98, que era trazer já questões de género para a discussão, porque toda a Expo 98 é muito baseada na ideia, não é, do mar, das conquistas, dos navegadores, de uma forma cuidada, mas se virmos o nome das avenidas,
é o Ulisses, pronto, são sempre nomes de grandes heróis masculinos. E já com o Manuel Salgado eu propus trabalhar a Virginia Woolf, portanto, As Ondas, fiz um projeto para o chão que era a Penélope, portanto, em uma certa oposição ou diálogo com a presença do nome e da figura do Ulisses no espaço público. E as algas, foi muito bonito porque eu fiz uma pesquisa no Museu de História Natural. Eles têm uma coleção de algas incrível. Eu não sabia, fui lá bater à porta e saber se havia alguma coisa para eu ver ao vivo, porque não encontrava nada publicado. E eles disponibilizaram-me acesso à coleção de algas. E é uma coleção muito especial, porque é uma coleção que eu agora não me lembro os nomes. Não me lembro o nome do cientista, mas foram algas recolhidas por um cientista. Eu penso que ele não era inglês, mas depois acabou por doar as algas ao British Museum. Mas ele trabalhou, eu penso que para o Dom Carlos I. E a encomenda que lhe foi feita foi ele fazer uma recolha de algas no litoral português, mas também nos territórios ultramarinos e, salvo erro, também a Macau. E, portanto, ele faz uma grande recolha de algas. E depois, no fim do trabalho, não sei exatamente porquê, talvez percebendo que nós não somos grandes seres, os portugueses não cuidam muito do seu património e do seu arquivo, ele levou tudo para Londres e doou ao British Museum. E há um contencioso entre o governo português e o governo inglês, penso eu, porque o governo português pede a devolução das peças porque foram efetivamente pagas. Foi um trabalho desenvolvido, uma encomenda feita por Portugal. E depois de, acho que anos em tribunal, Portugal recolhe, é-lhe devolvido os duplicados das algas, penso eu. E, portanto, e são essas algas, é a partir desse espólio que eu faço uma seleção, fotografo, a partir das fotografias faço o desenho, amplio e passo isso para a cerâmica. Portanto, é um projeto muito bonito também por esse lado da pesquisa e de serem algas que pertenceram à nossa costa. Muitas delas já não existem. E depois ainda há outra camada sobre essa dessas espécies das algas, que é, há uma linha de texto que corre debaixo do painel, porque o painel está no fundo, funciona como as paredes de um lago, e sob a linha d'água, existe uma linha de texto, e essa linha de texto conta a história da renda de Bilros. Portanto, trazer essa história também das mulheres e o que se diz da história da renda de Bilros, uma lenda italiana, é que um pescador que tinha uma bela mulher muito jovem, o pescador vai para o mar e não volta. Mas antes disso ele tinha-lhe deixado umas algas de presente e ela fica o tempo em que espera que ele regresse a copiar as algas e inventa a renda de Bilros. Portanto, o painel tem esses textos todos não estão lá explicados em lado nenhum, as pessoas não têm necessariamente que saber, se calhar agora ficam a saber a história, mas eu acho que o facto disso o trabalho ter sido feito com essas componentes todas e essas camadas todas de ideias e de pensamento acabam por estar presente Isso é a crença dos artistas, é que os trabalhos têm uma voz, não é? Foi o trazer para o espaço público, não é? A presença também, ou marcar a ausência, não é? Das mulheres no espaço público, porque se nós andarmos pela cidade, rua após rua, é o nome de uma mulher. Se olharmos para as estátuas, não é? As esculturas do espaço público, a representação, não é? no espaço público é absolutamente masculina, não é? E pronto, e as mulheres conviveram com isso e viveram com isso caladas a vida toda, e agora temos uma voz, não é? E temos o direito de dizer, então, mas porque é que esta... E foi essa a minha reação quando tive a conversa com o arquiteto Manuel Salgado, e ele achou muito bem, não é? Que existisse essa minha voz, não é? Foi então, mas onde é que está a Penélope? Onde é que estão as mulheres neste grande projeto de construção de cidade, não é? Mais uma vez,
as mulheres estão ausentes. Tem uns painéis de azulejos azul e branco, com umas cenas religiosas, mas Santo António, a igreja chama-se Igreja de Santo António, portanto são representações de Santo António. Mas a igreja sofreu muito com o terremoto e ruiu uma grande parte, e a parte superior do painel, portanto o painel é um bocadinho como estes painéis aqui que vemos aqui nesta sala, a parte superior ruiu praticamente, mas é muito bonita essa presença da ruína. E pronto, também uma das minhas contribuições foi convencer, pronto, neste caso o Presidente da Câmara e os técnicos, a não reconstruir, portanto a manter. Os painéis estão recuperadíssimos, portanto uma equipa de restauro que restaurou maravilhosamente os painéis, os limpou, restaurou, estão perfeitos, mas não se reconstruiu. O que faltava marcou-se só na parede, no estuque, há uma marca, um pequeno desnível que marca o sítio onde o painel terminaria. E pronto, o chão foi feito com uma cerâmica do Algarve, uma cerâmica muito rústica que depois foi vidrada de brancos, com vários brancos mais leitosos, mais transparentes, e depois tem há um desenho no chão muito sintético que cria umas marcações que podem estar a marcar alguma coisa que está por baixo do chão, mas que nós não sabemos, não é? Assim, umas marcações geométricas que nos podem remeter para a presença de uma arquitetura qualquer que está debaixo do chão. E depois há uma particularidade, porque o chão da igreja foi levantado numa determinada época, não sei exatamente qual, mas quando houve uma escavação descobriu-se que havia um painel, se calhar uma coisa para aí do século XVI, um painel árabe, uma verde e branco, uma coisa geométrica, mas do qual só restou um pequeno friso. E o que eu propus foi que o chão tivesse de facto um lenho, portanto há um desnível no chão que deixa ver esse pequeno painel. Portanto, em vez de o trasladarmos ou de taparmos, ele está lá. Portanto, é o chão que leva um corte e vemos essa segunda existência da igreja. Recuamos no tempo, não é? No fundo é quase, o chão é quase como se tivéssemos olhos de raio-x, não é? Como o super-homem, e conseguimos ter a percepção de que há uma vida por baixo. Muito bem. E para além destas obras, assim em termos de obra arquitetónica? Há uma obra recente que é uma fachada de um edifício que está na Calçada da Estrela. É um edifício que foi todo feito de novo pelo arquiteto Falcão de Campos, João Pedro Falcão de Campos, e ele pede-me para eu fazer a fachada do edifício. E o que é a fachada do edifício? Tem muito a ver com a técnica também que se usou no Parque das Nações, só que é quase tudo em tons de branco e cinza esverdeado muito clarinho. Portanto, o desenho ainda desaparece mais. E o desenho é a sombra de um ramo de um carvalho. Porque quando eles fizeram o edifício, o João Pedro contou-me, portanto, o edifício por trás tem um jardim muito, muito comprido e queriam plantar um carvalho no jardim. E eu então fiz a sombra de um ramo de um carvalho. Portanto, também aqui é quase o contrário, é antecipar um futuro, não é? É a sombra não como um registro do passado, mas como uma antecipação de algo que vai existir daí a, não sei, 100 anos ou 50 anos. E pronto, isso foi o último projeto. E neste momento tenho um desafio também, que foi mais ou menos proposto por mim, à Câmara do Montijo. Também há uma reabilitação de um pequeno edifício num parque muito bonito, o Caldeira Cabral. É um edifício que foi muito adulterado e estragado e que agora estamos com o arquiteto meu amigo Rui Mendes, vai ser reposto o original e feita uma pequena ampliação, e nessa ampliação eu estou a propor um painel também, uma das paredes do edifício, será um painel cerâmico, aí já com tons mais de verde para se fundir muito com o espaço do parque, que é lindíssimo. E o que estará representado também serão sombras de folhagens, aliás estava aqui a olhar para uns painéis para me inspirar.
E pronto, isso será sempre um pouco essa mesma técnica, não é? Do vidrado e do desenho ficar dentro do vidrado e flutuar e de criar uma grande leveza. Nesse painel vai haver a particularidade de haver algumas formas mais tridimensionais, ou seja, há umas peças que avançam e que são mais esculturais e que podem servir como bebedouros de pássaros, ou não sei, pelo menos para ter água e os pássaros poderem aproximar-se. A vida é demasiado vida, é demasiado transparente daquilo. A cerâmica, aquilo é um todo, não é? O que é maravilhoso é esse todo que se consegue, não é? Quando aquilo vai para dentro do fogo, o que vem de lá é uma coisa única, é uma coisa mágica. De facto, tudo o que é trabalhado com o fogo tem essa magia. A cerâmica tem... Gosto imenso dessa magia e de não controlar completamente a coisa. Que nas minhas esculturas está tudo muito controlado, normalmente, muito, muito controlado. Portanto, fazer cerâmica é um divertimento, porque tem esse lado de risco, não é? É arriscado e maravilhamos a nós próprios porque há coisas que não prevíamos, há contaminações, às vezes basta um bocadinho de uma cor que vem de não sei onde e que contamina. Também fiz umas peças para o Brasil, umas pequenas peças, agora também me estou a lembrar, para uma exposição no Brasil, e só levo peças cerâmicas porque a exposição é na Embaixada de Portugal em Brasília, que também tem uma intervenção cerâmica, e achei que era um diálogo interessante levar, embora o meu trabalho seja uma conversa com a Lina Bobardi, portanto não é necessariamente, não estou a conversar com o edifício só, estou a trazer a Lina Bobardi para dentro do edifício, e não só do edifício, mas também para dentro de Brasília, mais uma vez também trazendo questões de género, não é? Porque Brasília é uma cidade, uma nova cidade, uma grande nova cidade modernista, toda construída por homens, e a representação no espaço público é toda muito masculina, mas decidi fazer umas peças cerâmicas que vão estar expostas também e que são, são uma espécie de placas do Corbim Lapa, mas completamente abstratas, não é? Mas a técnica de construção das placas, que eu acho as placas do Corbim lindíssimas, sobretudo quando está tudo desmontado, são autênticas esculturas e pronto, são peças muito arquitetónicas, parecem maquetes de edifícios e depois tem uma superfície vidrada monocolor, portanto não só tem uma cor, cada placa tem a sua própria cor. Agora lembrei-me de outra peça. Que se calhar até podiam usar ou para esta ou para outra exposição. É uma peça que está numa coleção privada, mas que é até do Tomás Salgado, arquiteto Tomás Salgado, que vive aqui muito perto, nos Barbadinhos, e a mulher dele gosta muito de cerâmica, e quando ela fez 40 anos ele pediu-me que eu fizesse uma peça de cerâmica para a Catarina. Então a peça chama-se Um Jardim para Catarina e é muito simples, é uma prateleira, tem 2,5 metros, uma prateleira metálica, sobre a qual estão uma série de placas com diversos tamanhos, placas maciças de cerâmica, também só cada uma com um plano de cor, com vidrados muito bonitos, e a ideia é que, e tudo em tons de verde, paisagem, e a ideia é que ela possa, cada vez que lhe apetece, mudar a composição. Portanto, ela vai, como quem vai plantando um jardim, não é? E é muito bonito, porque ela de vez em quando de manhã liga-me e manda uma fotografia, olha, hoje reorganizei, que as placas estão sobre a prateleira, encostam-se à parede e sobrepõem-se umas sobre as outras. Portanto, tem múltiplas possibilidades de... É um bocadinho um Joseph Albers, não é? O Homage to the Square, em que tem planos de cor com diferentes tamanhos e quando se muda o plano de cor que está sobre outro plano de cor, muda toda a percepção que temos da obra. E essa peça podia ser uma peça bonita para uma exposição. É assim, eu, como disse desde o princípio, eu não sei nada sobre cerâmica, portanto, para mim é um território muito desconhecido e que eu quero que se mantenha assim. Porque eu gosto muito de trabalhar no desconhecido, gosto muito de não dominar. Há, obviamente, algumas técnicas do meu trabalho que eu domino, mas há muita coisa que eu não quero dominar, porque isso acaba por ser
quando se domina muito uma técnica, acaba por ser também uma coisa que nos constrange, não é? Eu prefiro muito mais trabalhar em colaboração com pessoas que sabem muito. E fazer essa troca, não é? Porque aí é um processo de aprendizagem, eu aprendo e a outra pessoa, neste caso o artesão, aprende também, ou outro artista de outra área de trabalho. Portanto, eu não sei o conselho que daria não seria diretamente ou direcionado para a cerâmica, mas o conselho que eu dou a um artista é trabalhar da forma mais livre que puder, não é? Penso que a coisa mais importante é trabalharmos com toda a liberdade e não seguir aquilo, por exemplo, que me tentaram ensinar nas Belas Artes os meus professores, ou alguns deles, que um artista trabalha para um cliente e, portanto, tem que entregar 3 projetos. Tem uma encomenda e entrega 3 projetos. Um é o projeto que o artista acha que é o projeto certo, que ele quer fazer. Depois o outro é o projeto que o cliente deseja. E depois há um terceiro que junta e tenta equilibrar as duas coisas. Isto foi o que eu aprendi na Escola de Belas Artes, por isso é que imagina que ao fim de 3 anos já não quis continuar. E portanto o conselho que eu dou a um jovem artista é que trabalhe no máximo de liberdade. A liberdade é a palavra fundamental para um artista. Interessa mesmo usar a cerâmica com essa delicadeza e subtileza. Que não se vê muito, não é? Porque a cerâmica é muito rápido, a marca, não é? Quando se deita, quando se pinta, é muito rápido ficar com é muito forte. Pode dar coisas lindíssimas, mas no meu caso eu procuro quase a ausência vou à procura da ausência em vez da procura da presença.